Som na caixa, chega mais. Perdão aí, viu? Rebeca, tudo bem? Tudo bem, Lindeberg, seja bem-vindo. Tudo certo, viu? A gente entende aqui assim mesmo, essa tecnologia nos causa um problema que a gente não conhecia, né? Como diz o Edgar Pittino aqui. Tá tudo certo. Adoramos o seu vídeo com a Gleice sobre os super ricos. Sensacional. Que veja bem, Mauro, eu já vou entrar no assunto. Vai, por favor. Eu acho que da semana passada nós tivemos notícias importantes. Primeiro, o resultado econômico. O que está acontecendo sobre o governo do Lula? Né? Veja, o mercado estava prevendo desde o começo um crescimento muito baixo, de menos de 1%. Eles estavam prevendo um crescimento econômico de 0,78%. Com o resultado anunciado pelo IBGE em relação ao segundo trimestre, a gente já cresceu 3%. Se esse semestre agora a economia ficar parada, a gente cresceu 3%. Isso é um número muito alto, né, Mauro? Agora, quando a gente vai atrás dos motivos, os motivos são muito claros. Primeiro, o acerto nosso naquela PEC da transição. Olha, esse crescimento econômico foi todo baseado naquela premissa, colocar dinheiro no bolso do trabalhador. Primeiro foi o aumento real do salário mínimo. O salário mínimo não tinha aumento real desde o golpe. Desde que a gente saiu, não deram aumento real ao salário mínimo. Isso tem um impacto grande na economia. Mas, mais do que o salário mínimo, foi o impacto do salário mínimo na Previdência Social. Porque tudo é vinculado ao salário mínimo, benefícios previdenciários, BPC, tudo está ligado a isso. Então, esse foi outro fato, Mauro, que ajudou muito essa retomada econômica. Terceiro, Bolsa Família turbinado. Né? Quarto, reajuste dos servidores. Servidores estavam também com salários congelados, houve um reajuste de 9%. Você associa isso ao fato de a gente estar com desemprego lá embaixo, menor desemprego desde 2014, 7,9%. Aí o que aconteceu? Desemprego caiu. Como a inflação cai? A inflação estava 12% no ano passado, Mauro, em abril, com Bolsonaro. Caiu para 3,99% agora. Então, veja, o desemprego está baixo. Quando a inflação cai, aumenta o salário do trabalhador. Fora isso, teve o aumento do salário mínimo, que jogou o salário para cima. Né? Então, a gente está vivendo um momento em que está havendo um crescimento do rendimento do trabalhador. Então, eu vi aquela pesquisa do Datafolha de São Paulo, da cidade de São Paulo, em que o Lula cresce nessa. E eu acho que é uma antecipação um pouco do que vai acontecer nacionalmente, porque o Lula vai para 45% de ótimo e bom. Então, a gente está vivendo muito essa situação, Mauro, principalmente porque houve PEC da transição. Né? A força desse crescimento econômico aqui foi em cima do investimento público, do gasto social. Esse foi o motor desse crescimento. É isso aí. Gasto público é chave. Gasto público é, de fato, chave. E esse é um tema no qual você tem se batido. Lindbergh, a agenda do Lindbergh hoje está super espremida, vai ter que sair logo, mas eu quero te agradecer desde já por ter vindo aqui conversar com a gente. Fala dessa situação da votação do desenrola e da limitação dos juros do cartão de crédito, em que 18 votos... Chocante, né? O caráter de classe que atravessa a Câmara dos Deputados, o Parlamento e a sociedade. Né? Não, de fato, chocante, porque, veja bem, acho que o desenrola, o Lula acertou, o Haddad acertou, e nós estamos falando de 70 milhões de brasileiros endividados. Isso aí, viu, Mauro, tudo que eu estava falando do governo Lula, o desenrola também ajuda. Porque quando você tira uma dívida da pessoa, essa pessoa
ela pode voltar a consumir, ela pode voltar ao mercado de trabalho. Mas no desenrola, e o relator foi o Alencar Santana, tem um tema muito importante que é sobre juros do cartão de crédito também. Vocês estão vendo, quem deve hoje no cartão rotativo, Mauro, é assalto à mão armada. Se você deve R$1.000, a dívida cresce em um ano 440%. Então, você deve R$1.000 no começo do ano, vai para R$5.000. Então, teve um ponto específico para tratar disso. Ficou-se estabelecido que em 90 dias, na verdade, a dívida fica limitada a 100%. Então, se você tem uma dívida de R$1.000, essa dívida não pode passar de R$2.000. Eu acho que é uma base boa para a gente começar um trabalho. Porque, na verdade, no mundo inteiro, você tem tabelamentos. Eles dizem que são contra a história de tabelamentos, mas não existe lugar nenhum, Mauro, que tem taxa de juros como essa. Como explicar isso? Na França se tabela, tem limites a taxa de juros. Na Espanha também, no Reino Unido também, nos Estados Unidos também. Então, não dá para aceitar o que acontece aqui. Então, eu acho que esse projeto foi um grande avanço que nós conseguimos ontem. Foi uma proposta feita pelo Ministério da Fazenda, mas eu acho uma proposta muito boa, viu, Mauro? Por sinal, na Constituinte tentou-se aplicar o tabelamento dos juros aqui. Foi derrotado pelo sistema financeiro. Era 12%. Foi 12%. Um deputado chamado Fernando Gasparian. É isso aí. Mauro, eu hoje estou com um problema, porque hoje é o aniversário da Glaze. Pois é, ia te falar isso na saída. Manda um beijão para a Glaze. Vou mandar e nós vamos sair para um café aqui agora. Legal. Eu até te falei que eu tinha te marcado antes, e na hora que eu marquei eu não estava lembrado que era o aniversário da Glaze. E a gente está saindo beijão. Aqui. Já escrevi para ela, manda um beijão. Nossa, a Glaze é uma referência para nós. Vocês fazem um casal maravilhoso. Uma lutadora. É uma lutadora. Vocês fazem um casal muito, muito inspirador. Então, Rebeca, vamos encerrar? Encerra com uma questão para o Lindbergh e a gente libera ele para o aniversário da Glaze. Só liberamos se ele mandar nosso beijo para ela. Claro! Fala, Rebeca, abre seu som aí. Hoje é o dia do áudio, né? Lindbergh, rapidinho, então, só para a gente finalizar, queria que você trouxesse para a gente seu posicionamento sobre essa questão da reforma ministerial. O que você está sabendo sobre isso e o que você está achando sobre o andamento dessa conversa e das tomadas de decisão desses últimos dias? Olha, deixa eu te falar, a minha luta aqui é mais em cima da agenda. Eu acho o seguinte, se vai fazer a reforma, tem que fazer para valer, dizer o seguinte, olha, nós temos aqui a nossa agenda. Nossa agenda não é reforma administrativa. Nós não queremos deixar que esse seja o tema central dessa turma. Pelo contrário, a nossa agenda é outra. A nossa agenda agora é tributar os super ricos. Não tem como a gente equilibrar o orçamento se não for em cima dessa turma. O Mauro falou aqui do artigo do João Camargo, que é uma liderança empresarial importante, Mauro. Esse cara aí é presidente daquele conselho do Esfera Brasil. Vive organizando eventos pelo Brasil. É o grupo de lobby dos muito ricos do Brasil hoje. Cara, mas é um negócio... Então, veja, ele, para justificar a não taxação dos ricos, quem tem empresa offshore, em paraíso fiscal, você sabe, né, Mauro, que o Roberto Campos Neto tem, né? O Paulo Guedes tem, né? Eles não pagam imposto nenhum. Você deixa o dinheiro parado lá, 30 anos, 40 anos, você só paga o imposto se tirar o dinheiro de lá. Só que muita gente não tira, deixa para a família. E todo trabalhador, gari, professor, enfermeira, todo mundo paga imposto de renda a partir de R$ 2.600. Agora, o que me impressionou foi o argumento dessa turma, né? O Brasil tinha que admirar. Mas exemplos de sucesso. Eles se acham, sabe o quê, Mauro? É um negócio assim, eles se acham vencedores. Então, já que eles são os vencedores, eles não pagam imposto.
É um negócio. Ô, Rebeca, quer ver uma elite com cabeça escravocrata? É essa que a gente tem. Então, a nossa agenda tem que ser essa. A agenda que eles querem impor é uma outra agenda. De retirada de direitos, de mexer com o servidor público, ou pequeno servidor público. A questão dos super salários do Poder Judiciário, 200 mil reais. Isso aí tem que fazer, eles não querem fazer. Agora, veja bem, então eu acho que essa reforma ministerial, se vai acontecer, tem que se dar em cima desses marcos, tem que se dar uma apertada nessa turma, em cima de projeto. Eu, às vezes, fico achando que a gente cede demais para essa turma. Com todo respeito ao Lira, o presidente é o Lula. Quem foi eleito presidente da República foi Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente tem que construir uma governança aqui no Congresso que expresse isso. Porque também não adianta nada fazer uma reforma ministerial, bota essa turma aqui e essa turma continua votando contra as questões centrais do nosso lado. Eu lembro daquela votação do marco temporal, que eles juntaram completamente aqui contra a gente. Tá? Rebeca, um beijo enorme. Mauro! Beijão em você, um beijo em você, na Gleise, feliz aniversário para ela. Muita gente aqui mandando beijos e abraços para a Gleise. Comemore bastante. Bom 7 de setembro. Até semana que vem aqui em Brasília. Valeu. Obrigado, viu? Um abraço, querido. Bom dia.